Alô, irmãos e irmãs do Ave Luz. Em tempo de pandemia, o encontro que realizamos todos os anos em março acabou se transformando numa live. Nesse encontro em que a gente sempre traz um tema solicitado pelos nossos companheiros da casa para discernir sobre a atualização, sobre o enfoque da doutrina espírita. Pediram para falar sobre a vida de casados, a vida, a união familiar, e a gente vai aproveitar para ampliar para aqueles que nos sintonizam, interagem conosco por esse vídeo, para falar também sobre a valorização da vida, a valorização da família, necessidade imperiosa que se faz nesses tempos em que a tragédia da pandemia está assolando e destruindo vidas. Há 253 anos, um escritor inglês, Thomas Hardy, escreveu uma frase que marcou e foi considerada perturbadora. Ele diz que o homem perdeu o endereço de Deus. Mais recentemente, o nosso orador espírita e médium Divaldo Franco atualizou a frase para: o homem perdeu o endereço de si mesmo. As grandes conquistas tecnológicas parecem não ter sido acompanhadas pelas conquistas éticos morais que todos na vida precisamos. Mesmo vinculado a religiões, o indivíduo se perdeu do poder, envolvido pelo ter, do gozar, esquecendo a felicidade do ser. Em família, isso se transformou ainda mais por conta da relação compactada pelas exigências do isolamento social. Nós perdemos o sentido da vida e, depressivo, buscamos alternativas que não são as saídas realmente necessárias. No mundo globalizado, estamos dependentes da internet. Somos escravos dessa formidável tecnologia que nos aproxima, mesmo distantes, mas que nos colocam dependentes dela como qualquer vício, de drogas, de dependências químicas. É necessário que na família se tenha realmente o bom senso e o equilíbrio de fazer uso de todas essas formas modernas. A pandemia existe e muitas vezes esquecemos de sermos ativos e atuantes quando se prodigalizam, quando se tem o vasto noticiário de que pessoas eminentes até, homens do poder, negam a existência da pandemia e fazem estímulos a que as pessoas não deem crédito à ciência. A ignorância nos abastece cada vez mais através das redes sociais. E com isso, o que se vê hoje em dia é a pouca conversa em família, o descaso das relações sociais, a intolerância dominando as conversas nas redes sociais, o pensamento negacionista dominando a facilidade da liberdade de expressão, onde a minha opinião, que eu registre numa postagem, quando não é compatível com a de alguém, a pessoa passa simplesmente a negar e fecha, nega, controla. Tem uma expressão agora da moda que nesse momento eu me esqueci, mas vocês devem realmente saber. Família e a escola são importantes na construção das pessoas. E tivemos um ano inteiro onde a escola funcionou não a 100% de forma presencial,
e exigiu dos pais que eles triplicassem os seus deveres de donos de casa na atenção aos filhos. Isso nos deu também a compreensão do valor, da importância dos professores, que muitos pais não dão sentido nenhum, querem ver o filho passar. Quando tem reunião de pais e alunos, de pais e mestres, poucos são os pais que se destinam a elas, que se dedicam a saber como é que está o andamento do filho na escola. E isso faz parte de um casal realmente sensível à criação da família. A internet é excelente, é bom que se diga. Não estou negando aqui não. É excelente. É provavelmente a última ou a penúltima, porque ainda tem um espaço. É a penúltima conquista do homem em termos de invenção. O que a torna má é como ela é utilizada. Você diz, mas como é que eu sei utilizar a internet? Seguindo o roteiro do ensinamento crístico do homem de bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cujo título é O Homem de Bem, Kardec diz que verdadeiramente o homem de bem é aquele que se esforça para domar suas paixões e construir um bom espaço de vida, domando as suas más tendências. Com as descobertas e a evolução da ciência tecnológica, nós continuamos com as paixões deliberadamente acentuadas. A gente não teve a tecnologia, progresso tecnológico até aqui, e o nosso progresso moral lá embaixo. Em resumo, o que a gente deseja é construir uma família em paz, para que o mundo também progrida em paz. Ao lado disso, no item 5 do mesmo Evangelho, Kardec recorda que o bom espírita é aquele que tudo faz para merecer o título de bom. E nesse momento, espíritas estão também tangenciados a formatarem um pensamento coletivo, não de união, mas de distanciamento. Nós devemos buscar a elevação, procurando o progresso individual e criar condições para que esse progresso individual se coletivize, se efetue. Mas para se fazer isso, a gente deve criar condições pessoais no lar, em família, casal, para realmente ter uma vida de casal satisfatória. Deve unir condições pessoais de vida espiritual e espiritualizada para que se construa realmente uma boa relação, desenvolvendo qualquer ideia, sentimento, ou mesmo pura e simplesmente agir no bem. Estamos fazendo assim uns pelos outros. Cada vez que nós agimos no bem, a gente cria uma força multiplicadora que expande uma energia mental que abastece o redor nosso. E se expande porque o pensamento vai longe. É necessário que se multiplique as boas ações. O espírita tem um papel na construção dessa organização de paz que o mundo precisa. O espírita pode crer em Deus e no próprio espírito sabe que terá que dar contas dos seus atos, quaisquer que sejam a maneira com que estamos vivendo. Isso basta para que ele saiba que todos os seus atos repercutirão em si próprio. Desse modo, ele fará todo o possível para se transformar individualmente e melhorar aqueles com quem ele passa a conviver. Um encontro que eu tive com a monja Cohen, no meu trabalho na rádio Jangadeiro Band News, eu perguntei como é que uma religião pode contribuir para a construção da felicidade da família, de um mundo de paz. E eu me recordo que ela respondeu: que paz estamos conceituando? Definitivamente não é apenas a ausência de guerras declaradas, quer seja guerras entre gangues, facções criminosas,
Há a guerra de fome ainda, há a guerra da miséria, da injustiça social, do analfabetismo, das grandes ignorâncias, inclusive de pessoas que estão à frente dos poderes. São mais ignorantes porque, nesse momento, tergiversam sobre a realidade que o mundo atravessa. A paz, o bem-estar, a tranquilidade só são possíveis se a gente se incluir com todos os seres em igualdade de direito e de deveres também. Tem muita gente que diz, você é espírita. E eu vejo que os espíritas fazem muita caridade, mas não se expõem para divulgar a doutrina. Eu digo, divulgar a doutrina é importante, mas o espírita por si só sabe que a prática é que fomenta realmente o bem. Há quantos séculos nós já vivemos as religiões e que são apenas na teoria? Ir à missa aos domingos, os católicos, ir ao templo, os evangélicos, ouvir os religiosos falarem sobre o Novo Testamento ou o Velho, mas ali, quando sai da porta da rua, tudo parece apagar-se. Vivemos de convenções. Eu tenho que ir para o centro espírita porque eu que necessito de tomar passe. É preciso lidar com a limpeza da alma fora dos templos. É preciso mudar-se para que os outros vão ver um exemplo a ser imitado. Por isso nós espíritas trabalhamos sem exigir que os outros sejam espíritas. Ninguém precisa de, olha, venha para o espiritismo, não. Nós somos alunos, e alunos disciplinados são aqueles que estudam e melhoram, se aperfeiçoando. É um sinal de que o espírita ama seu próximo mais do que a sua própria doutrina. Comece, então, para melhorar o seu relacionamento da vida de casal, em casa, no trabalho, na família, no mundo. Comece por implementar no seu dia a dia pequenas e boas atitudes. Elas podem transformar o mundo. Sabe por quê? Que o que seu coração vibrar para o mundo vai receber de volta. É verdade? Treine sua gentileza, nunca é tarde para você exercer a gentileza. Gestos simples como bom dia, oi, como vai, te desejo saúde, paz e bem, podem fazer muita diferença no dia a dia, seja na família, nos vizinhos ou no trabalho. Então dedique a sua existência a ajudar quem está ao lado, exercendo a caridade completa. Ajude a realizar um trabalho voluntário. Não apenas porque somos espíritas, vamos ajudar os espíritas, não. Temos liberdade de religião, mas somos da mesma família do universo. Pensamento é canal. E se nossas ideias estiverem pautadas no bem, a gente vai atrair realmente influências espirituais positivas. É a lei de atração. Seja um exemplo para as pessoas que te cercam. Afaste o negacionismo, a negatividade, a intolerância que está dominando as pessoas, principalmente nesse país, por conta de pensamentos ligados à política. Devemos contagiar os outros por uma cultura de paz. Mas, primeiramente, devemos tê-la em nosso íntimo. Eu falo para que os ouvidos ouçam e façam a prática. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, por isso estou falando e estou dizendo para mim mesmo que a gente deve mudar, buscando uma cultura de paz. Um exemplo? Cristo é o maior exemplo. É o modelo desejado por Deus para cada um de nós. Mas se você for para outras religiões, você vai ter exemplos. No hinduísmo, Mahatma Gandhi, quando ele lutou sem nenhuma arma contra
a opressão inglesa e libertou uma nação. A Índia foi libertada sem o uso de uma violência, de um dedo tocado no inimigo, que eram os ingleses que dominavam. Hoje vivemos um mundo de muita resistência às coisas da alma, às lições da moral cristã. Nós demos, como falei no início dessa conversa, as costas a Deus. E estamos dando cada vez mais quando a gente situa-se num terreno que não é legítimo do modo de viver cristão. É necessário que entendamos isso e que convoquemos do alto os bons ajudantes espirituais, os samaritanos, anjos de guarda, que nos fortaleçam com a prática da teoria da divina doutrina consoladora, colocando a nosso lado as forças com que a gente possa resistir aos males e às tentações, segredando em nosso íntimo a vontade de sermos melhores do que fomos ontem, de auxiliarmos aos outros num momento de tão grande tragédia mundial, que a nossa vibração de amor chegue aos corações daqueles que estão entorpecidos por perdas, pela doença, pelo desânimo, pelo desconsolo e pela depressão. Auxilia-nos, ó Mestre Jesus. Assim seja.